Bem, meus queridos amigos e irmãos da Casa dos Humildes, boa noite. Peço a vocês um pouquinho de paciência. Daqui a pouquinho vocês vão ver o estudo da sexta-feira, mas antes eu tinha que fazer um comunicado a vocês. É que a gente está nessa fase nova do canal do YouTube da casa. Vamos transmitir aqui as reuniões das terças com o Livro dos Espíritos, do domingo com o Evangelho, as sextas de estudo, mas a gente está ainda na fase de testes. E o que acontece, né? Eu, Jorge e Valéria, a gente tem se reunido durante a noite e testando essas várias plataformas, né? O Meeting, o Zoom, o Stream. Então vejam bem, ontem mesmo eu e Jorge, a gente foi até fomos para o Stream, aquele que transmitiu a Alzira no aniversário da casa. E o Stream não conseguimos convertê-lo. E aí fomos para o Zoom, gravamos a reunião de estudo, só que quando fomos fazer a conversão para o YouTube, a imagem ficou sofrível. A imagem fica um pouco embaçada, para mim sofrível, Jorge também. Puxa, o que é que aconteceu? Mas está aproveitável. E eu fiquei muito reticente, mas a nossa amiga Valéria Pessoa, depois de assistir todo o estudo, ela fez um pedido. Ela disse: Bruno, realmente a imagem não está boa, mas o som está ótimo, o conteúdo muito bom, não pelo mensageiro, mas pela mensagem, né? A gente vai ver, vamos abordar ali vários personagens que não são falados usualmente, como Manuel Quintão, Guilherme Ribeiro, Pedro Richard, Canuto Abreu. Então, Valéria me convenceu e eu venho aqui antes. Por isso que o estudo vai entrar um pouquinho depois e com essa dificuldade. Mas eu, Jorge e Valéria vamos continuar treinando, testando para ver a melhor forma de trazer esses conteúdos das nossas reuniões para vocês, que são a razão de ser de canal de YouTube, de tudo, né? Na noite de estudos da Casa dos Humildes, a sexta-feira de estudos, a noite de estudos Emmanuel, onde sempre, há mais de 20 anos, nos reunimos para um estudo um pouquinho mais aprofundado da doutrina, das obras clássicas, da história, do Espiritismo. E na noite de hoje vamos estudar, na noite de estudos Emmanuel, o livro Autonomia de Paulo Henrique de Figueiredo. Por quê? Porque o livro trata também, e vamos ver o conteúdo dele, sobre as cartas de Kardec. E sabemos hoje que o Dr. Canuto de Abreu, junto com Chico Xavier, foram orientados, secundados, todo o tempo por Emmanuel. Emmanuel aconselhando o Chico e o Dr. Canuto em todo o preparo para o futuro dessas cartas. Então, como é a noite de estudos de Emmanuel, e queríamos, juntos, na Casa dos Humildes, estudar essa obra momentosa, né? A obra do momento atual, aproveitamos a oportunidade de estudá-la. Né? Então, Paulo Henrique de Figueiredo é um grande pesquisador espírita, e daqui a pouco eu vou apresentar aqui o trabalho do Paulo, mas antes, como é a nossa primeira sexta de estudos dessas lives, eu não podia deixar de citar algumas pessoas aqui. Tá? Então, quero parabenizar a Casa dos Humildes pelo seu novo canal do YouTube, que em pouco tempo já foi para 200 seguidores, né? E oxalá seja um sucesso. Como eu disse ontem, as amigas trabalhadoras, quando estávamos conversando,
eu disse que é um canhão que a gente tem na mão, tá? Um verdadeiro canhão, e sabendo aproveitar, a gente vai ter frutos saborosos no nosso canal. Mas então eu queria aqui citar algumas pessoas. Ivaneide Áurea, a nossa querida presidente da Casa dos Humildes, já, essa gestora de mão cheia, e se hoje a Casa dos Humildes tem um perfeito equilíbrio na sua administração, tem muito a ver com esse tino para a gestão da nossa querida Ivaneide Áurea, que não é à toa. Ela foi convidada pela família de Eurípides, na verdade pela RW Turismo, mas chegando lá, conheceu a família de Eurípides, que ficou encantada por ela ser da Casa dos Humildes, e ela traçou um plano estratégico recuperando o Colégio Allan Kardec, o memorável Colégio Allan Kardec de Eurípides Massanet. Então, a gente fica muito feliz com a administração de Ivaneide na Casa dos Humildes. Queria citar aqui a doutora Yali Brandão, essa médica humanista, a nossa vice-presidente, que cuida com tanto amor das nossas vovozinhas, já. As nossas vovozinhas, mas as vovós da Casa dos Humildes têm essa maternagem de doutor Yali Brandão, criatura amorosa, excelente. E como eu citei as duas, deixa eu citar o staff todo, né? O nosso querido Hélio Amorim, que cuida das finanças da Casa dos Humildes. Né? Ontem mesmo eu fui pagar 3 meses de mensalidade, e aí eu questionando o Hélio, como é que você está fazendo? E a gente paga, e o recibo que tinha antes, como é isso? Ele com a maior paciência, fidalguia. Um abraço, Hélio Amorim. O nosso querido Marco Carvalho, nosso diretor de patrimônio, esse verdadeiro faz tudo na Casa dos Humildes. Né? Casa dos Humildes não tem um cantinho ali que não tem a mão de Marco colaborando ali com todos. Né? A nossa querida Andréa Tenório, um beijo, Andréa. Andréa, que é a nossa moça dos eventos, né? Cuida dos eventos, então, com uma capacidade, né? Competência tremenda. E na parte espiritual, na parte mediúnica, claro que eu quero saudar aqui esse meu amigo de várias vidas, uma amizade que, quem sabe, vem lá desde a Grécia Antiga, né? Esse meu amigo Amaro Carvalho, né? Amigo de vários avatares, várias vidas. É uma alegria muito grande, Amaro, ter você na caminhada já há décadas. Né? Você é uma referência para mim como espírita. Né? E na parte que nós dirigimos, a divulgação doutrinária e comunicação, eu não posso deixar aqui de citar 2 pessoas, né? Porque não é um trabalho, eu não sou o diretor, a gente tem uma equipe diretora. E junto de mim, em tudo isso, temos a querida Valéria Pessoa na parte doutrinária e na parte da comunicação, esse querido amigo, um gênio, mas é um gênio da paciência, o nosso querido Luiz Jorge Lira Neto. Né? Então, que com toda tranquilidade, dá uma retaguarda fantástica, e além dele ser um grande orador, um pesquisador renomado já no Brasil com os livros dos espíritos. Né? E para encerrar as citações, lembrando a todos os trabalhadores da Casa dos Humildes, eu queria citar a nossa querida Rúbia Moraes. Isso aí representa todos os trabalhadores da Casa dos Humildes, a nossa querida Rubinha, que é aquela quem faz o trabalho das listas, da triagem de todo o pessoal dos cursos. Né? E a gente fica
tocado com saudade de Rubinha, né? Até das brigas, Rubinha. Né? Às vezes alguém que está fazendo o curso reclama que já assistiu uma aula ou outra, aí Rubinha vem dizer, mas eu anotei, eu não ia deixar de anotar, estou com saudade até dessas brigas fraternas. Embora que eu e Rúbia somos amigos desde os 13 anos de idade. Né? Estudamos em colégio de freira, Rubinha, magrinha, com cabelo Chanel. Eu tinha cabelo na época, né? Então, quanta saudade nesse tempo de quarentena da querida Rubinha. Então, feitas as citações, né? Um abraço para o querido Estevão Coimbra, espero que esteja assistindo essa live, ele se inscreveu no canal, né? O meu primo querido Ângelo Peregrino Rafael, professor de Karatê, que também está nos acompanhando. Então, e todo o movimento espírita. E eu queria aqui com vocês, nesse início de reunião, pedir para terem cuidado, quem está no home office, quem vai precisar sair para a rua. Né? Eu mesmo vou morrendo de medo, porque eu sou do grupo de risco, não pela idade, mas vejam bem, essa pandemia que chegou de repente, vamos ter um mundo novo normal, isso vai afetar a vida global, vamos ver a queda do globalismo, né? E vai voltar, quem diria, o nacionalismo, mas não um nacionalismo ideológico, o nacionalismo de uma indústria nacional forte, da valorização da cultura local. E aí eu me lembro de Leon Denis, quando escreveu o seu livro Gênio Céltico e o Mundo Invisível, onde foi chamado de um livro muito francês. E o querido Humberto de Campos, com sua obra magistral Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e também foi chamada à época da obra Verde Amarelo. Tá? Mas Humberto e Denis tinham razão, porque quem não ama o seu torrão natal, da vida atual e de outras existências, não vai amar a humanidade como um todo. Então, esse sentimento de amor à pátria também é um sentimento digno, que traz uma beleza espiritual profunda. Então, meus queridos irmãos, agora sim, iniciando o nosso estudo, eu quero falar do Paulo Henrique de Figueiredo, esse grande pesquisador. Paulo Henrique, que já presenteou o público com 3 obras antológicas. Já. Quero mostrar para vocês aqui a primeira obra, Mesmer, A Ciência Negada do Magnetismo Animal. Isso é uma obra notável, pessoal, já que o magnetismo e o espiritismo são ciências irmãs. E aí a gente vai ver o Paulo Henrique Figueiredo entrando na história do magnetismo também, né? E é um livro revolucionário, é um livro que vem tirar aquela ideia ainda muito equivocada no movimento espírita do passe como uma doação de fluidos, como uma transfusão, quando a gente sabe que o passista é indutor da espiritualidade maior. O passe é indução, mas isso é uma questão para o movimento espírita, será revolucionária, mas a gente aprende com Paulo, e eu me lembro muito das aulas do Espírito André Luiz, através das suas obras notáveis. André Luiz, concetâneo, em profunda sintonia com a obra de Mesmer, não é? Mas o Paulo Henrique também tem essa obra, que é a obra-prima do querido Paulo. Revolução Espírita, a teoria esquecida de Allan Kardec. Pessoal, essa é a obra que o cara, quando escreve, ele devia desencarnar. Tá? Porque ele realmente atingiu
Para mim, essa será sempre a obra-prima do Paulo. Agora, graças a Deus que ele não vai desencarnar. Né? Ele não vai me ouvir aqui, não vai desencarnar nem tão cedo para trazer outras. Mas essa obra é um marco na vida do Paulo, na vida do Espiritismo. Revolução Espírita. Esse livro notável que trata da história do Espiritismo nos primórdios desde a França. Pessoal, e até a figura de Allan Kardec. Tá? Figura de Allan Kardec tão ainda desconhecida, porque, vejam bem, a gente aprende, estudando Revolução Espírita, que Kardec ficou sem o pai ainda em tenra idade, foi criado pela sua avó Charlotte, coisa que não sabíamos, tá? Teve um papel decisivo na vida de Kardec. A ida de Kardec para Iverdun, claro que teve o papel da sua mãe, Luiz do Ramel, mas a sua avó Charlotte, que vendeu a alguns bens para poder o seu neto estudar lá com Johann Henri Pestalozzi e Verdun. Né? E a infância de Kardec, a gente vê em todas as biografias. Né? Kardec não passou a infância em Lyon. Ele passou a sua infância em Bourg-en-Bresse, ali perto de Lyon, mas não era Lyon, ele nasceu apenas em Lyon. Ele vai passar a sua infância em Bourg-en-Bresse, e vejam bem, sabemos 5% da vida de Allan Kardec. 5%. E o que vamos saber a partir de agora é os 100% da vida de Kardec, o que é possível vir à luz, virá totalmente. Não é? Então, vamos. Isso vai ser uma revisão total das biografias. Dentre as biografias, a maior biografia de Kardec é a de Henri Sauce ainda. Né? Para mim. Embora todas as outras boas biografias. Tá? Então, meus queridos irmãos, por último, o livro foi lançado em agosto do ano passado, A Autonomia, a História Jamais Contada do Espiritismo. É esse livro que nós vamos estudar hoje, né? Então, vamos ver o movimento espírita na época de Canuto. Esse livro Paulo lançou, e vejam bem, a gente vai ver hoje muito o papel do senhor juiz Jean-Baptiste Roustin. Teve uma influência nefasta na história do espiritismo em França e também no Brasil. Tá? Mas vejam bem, o Paulo Henrique, quando lançou essa obra, o rustenguismo que durante mais de um século preponderou aqui em terras brasileiras, né? Então, naquela tarde, quando Paulo estava palestrando no lançamento do livro, alguém levantou a mão, Paulo cedeu a palavra e disse: Paulo, nesse momento estamos aqui nos debruçando sobre a obra, falando das cartas de Kardec, Federação Espírita Brasileira, às 2h da tarde, na sua Assembleia Geral, retirou do seu estatuto a cláusula pétrea do rustenguismo no Brasil. Meus irmãos, foi um momento de emoção infinda, todo mundo bateu palma. Paulo Henrique, para homenagear Herculano Pires, deu um abraço de Heloísa Pires. Então, no lançamento dessa obra, claro, eu tenho certeza que se encontravam presentes ali naquele recinto Canuto de Abreu, o querido Herculano Pires, tantos lidadores, quem sabe até de França também, né? Leon Denis, Gabriel Delany, o espírito Allan Kardec, né? Chico Xavier, todos esses vieram do plano espiritual para ver o lançamento dessa obra. Chico Xavier que teve uma participação decisiva, e o movimento espírita pensava que Chico Xavier era rustenguista. Nunca foi rustenguista, o querido Chico, né? Então, essa obra que trata da autonomia,
porque o que é que temos nas religiões e também ainda um remanescente no movimento espírita, a moral da heteronomia, do medo, da culpa, do castigo. Com o livro do Paulo, vamos aprender a autonomia, a moral da consciência, do espírito que de simples e ignorante vai galgando e evoluindo nesse processo educativo de reforma realmente moral verdadeira, não com medo de castigo, com peso da culpa, com Deus a não punir. Deus não pune, Deus nos ama. Então a gente aprende com a obra de Paulo, compreender. Quem ainda não tem, que é uma obra maravilhosa, uma obra notável. Né? E no capítulo de hoje a gente vai estudar o movimento espírita na época de Canuto Abreu. O querido Dr. Canuto Abreu se encontrava aqui no Brasil, jovem, em torno dos 30 anos de idade, e conviveu na FEB com os dirigentes da Federação Espírita Brasileira. Tá? Esses dirigentes, Pedro Richard, Guilom Ribeiro e o querido Manuel Quintão. Então, o que é que acontece? O Canuto percebeu um encanto de Pedro Richard, do Guilom Ribeiro e do Manuel Quintão, doutor Manuel Quintão, pela obra do Jean-Baptiste Rustem. Uma obra que feria os princípios kardecianos, atentando contra o processo evolutivo. A obra Os Quatro Evangelhos de Jean-Baptiste Rustem, obras recebidas, os 4 volumes pela médium Amélie Collion, através dos espíritos Mateus, Marcos, Lucas e João. Na verdade, espíritos mistificadores não eram os apóstolos. Já. Então, um Jesus que não tinha natureza humana, uma evolução de alguns espíritos que jamais já encarnaram, uma obra que foi combatida pelo grande Herculano Pires, daqui a pouco vamos falar nisso, com seu Verbo e a Carne, realmente apontando a mistificação de Rustem. E o doutor Canuto ficou pasmo. Tá? Como pode aquilo ali que aqueles diretores, dirigentes, e a FEB começava a divulgar? Rustem era o anti-Kardec, a ponto do querido Manuel Quintão, que em 1915 viria a se tornar presidente da FEB. Manuel Quintão escreve uma carta, e nessa carta ele aponta que Kardec fez o trabalho inicial, preliminar, de apresentar o Espiritismo aos céticos. No plano planetário. Rustem não. Rustem veio complementar no trabalho do plano divino da fé. Pelo amor de Deus. O que é isso, meus queridos irmãos? O que é isso? Rustem complementar Kardec na contemporaneidade. Kardec que foi o espírito que veio com a investidura dada por Deus, missionário em chefe da terceira revelação. Então, na sua contemporaneidade já tem outro. E vejam o título da obra, que título pretensioso.
Os 4 evangelhos, a revelação da revelação. Aí já mostra a mistificação, a vaidade do senhor Jean Batista Rustem. Agora eu quero aqui abrir uma aspa para essas pessoas, Guilom, Manuel Quintão, Pedro Richard. Querido Manuel Quintão foi jornalista, escritor, presidente da FEB, com trabalhos realizados pelo movimento espírita, né? O Guilom Ribeiro, esse magistral tradutor das obras de Kardec, e que assessorou o Águia de Aia, né, Rui Barbosa. A gente quer aqui, veja bem, a gente está falando de ideias, mesmo quando equivocadas. A gente não quer atingir pessoas, e até em outros momentos, no que elas trabalharam de bem. Eu vou dar um exemplo para vocês. Né? Quando eu falo de Rustem, hoje em dia todo mundo fala de tudo, né? Eu confesso a vocês que eu falo ex-cátedra, porque eu li muito Rustem. E tanto é verdade que muitas pessoas boas divulgaram a obra de Rustem. Eu quero contar uma historinha para vocês. Está aqui a obra Os 4 Evangelhos de Rustem. Os 4 Evangelhos de Jean Batista Rustem. Como é que eu recebi essa obra? Né? Como é que eu recebi essa obra? Recebi essa obra das mãos da querida Hilda Pastic. É uma senhorinha lá de Jardim Brasil 2, Olinda. Pessoal, Dona Hilda, que coisa boa, eu fui no Centro Espírita Amor e Caridade e eu perguntei como é que a senhora gostou de Rustem. Na altura que Dona Hilda ela ainda vive, é uma senhorinha idosa, né? Então, vejam bem, eu jamais iria combater Dona Hilda com debate ideológico. Tá? Então, eu perguntei como é que a senhora gostou disso. Ela disse, meu filho, desde jovem, eu via no catálogo da revista Reformador os 4 Evangelhos de Rustem. E eu digo, se estava no Reformador, eu comprei, eu gostava tanto de ler Rustem. O pessoal da Federação falava naquela época. Então, vejam bem. Né? E realmente, esse catálogo da revista Reformador, vocês que têm mais idade, eu acompanhei a Reformador com esse catálogo. Né? Eu me lembro que eu ia na livraria da Rua Velha, de seu Newton Santos, seu Newton, que ainda hoje está lá labutando no Bittencourt Sampaio com sua esposa, Dona Icléa. Né? Eu digo brincando que seu Newton Santos e Dona Icléa é a reencarnação do senhor Denti e Dona Melânia. Né? Eu digo a ele fica rindo, né? Que é um trabalho de livreiro, a vida toda, só trabalhando com livro. Né? Então, eu ia lá na livraria da Rua Velha e estava lá um catálogo da FEB e estava lá os 4 Evangelhos. Então, Dona Hilda Pastic, essa senhorinha lá de Jardim Brasil 2, me presenteou com a obra e disse porque gostava de Rustem. Né? Pessoal, a gente tem Dona Hilda, veja bem, rustenguista, essa espírita conhecidíssima no nosso estado. Vocês sabem por que eu não poderia jamais entrar numa guerra ideológica com Dona Hilda? Porque Dona Hilda, pedindo com a sacolinha, fazendo campanha na feira de Casa Amarela, na feira de Afogados. Essa mulher construiu mais de 10 centros espíritas por Pernambuco inteiro. Ela é a fundadora do Centro Espírita Amor e Caridade, lá em Jardim Brasil 2.
do Grupo Espírita André Luiz em Ouro Preto, do Centro Espírita Amor e Caridade da Muribeca, vejam bem, tem o Amor e Caridade Jardim Brasil, que ela fundou, e também da Muribeca. Ela fundou também o Centro Espírita Lírio Ferreira, em Jaboatão, a Escola Espírita Maria de Nazaré, em Itamaracá, a Escola Espírita Francisco de Assis, em Águazinha, e o Grupo Espírita Luiz Sérgio. Vejam bem, o Luiz Sérgio em Igaraçu. Eu pergunto a vocês, eu posso entrar num debate ideológico condenando, jogando em roxo de Dona Hilda, a mistificação rustenguista, ela numa fase adiantada já de sua vida física, onde o ser já se encontra cristalizado nas suas concepções? Jamais, né? E eu digo uma coisa a vocês, espero um dia, se Deus me permitir, em qualquer esquina cósmica dessa do universo, encontrar com Dona Hilda, depois desse desencarne aqui na Terra, para eu demonstrar minha reverência, né? Desse espírito formidável, né? Mas o que é que eu quero dizer? A gente pode até compreender a sinceridade de Dona Hilda Pastique e compreender que homens como Guilherme Ribeiro, Dr. Manuel Quintão, realizaram muito. Agora, temos o dever de combater as ideias e a mistificação rustenguista, temos que colocá-la à luz do dia. Isso prejudicou muito o movimento espírita no Brasil. Essa coisa que a gente vê hoje, essa polarização que existe hoje na política brasileira, não é? Nós contra eles em tudo, né? De esquerda, de direita. Então, vejam bem, se existiu aqui no movimento espírita com o rustenguismo. Durante décadas dividiu o movimento espírita aqui, né? E tiveram homens notáveis que sempre lutaram contra a mistificação de Rustem, o maior de todos, um titã do espírito, né? Que é o querido professor José Herculano Pires, né? O querido juiz de fora, né? Dr. José Passini, que eu sempre digo um herói, durante décadas, desde o Correio Fraterno do ABC, gentileza José Passini, né? Então, botando o dedo na ferida, né? Apontando a face rustenguista. E hoje, fazendo meia-culpa, e a gente aqui parabeniza a Egrégia Federação Espírita Brasileira, fazendo meia-culpa, a cláusula pedra de Rustem veio abaixo no dia que o Paulo Henrique lançou a sua obra Autonomia, né? Então, o Canuto de Abreu encontrou esse status quo na FEB, né? O Pedro Richard, o Manuel Quintão e o Guilherme Ribeiro, né? E o Manuel Quintão faz uma carta que vai ser publicada em Reformador. Kardec era preliminar. Rustem complementava Kardec. Kardec era no plano civilizatório, né? O querido, obra preliminar para os céticos, o querido Kardec. E o Rustem, no plano divino da fé, isso é um absurdo. Isso é um atentado de lesa doutrina, né? Mas vejam bem, meus irmãos, então, o querido Manuel Quintão, junto com aquele grupo de espíritas do Brasil, estavam completamente antagônicos àqueles espíritas franceses, né?
que desde o século XIX lutam pela autonomia, combatendo a moral heterônoma. Porque, meus queridos irmãos, o Espiritismo veio à Terra, consolador prometido por Jesus. Mas o ideal para vir à Terra, e ele descendo à Terra, é uma história de lutas. Como foi com o cristianismo primitivo? O Espiritismo também tem seus apóstolos, que vieram para destruir o mundo velho. Então, uma luta pelo ideal. E Jesus está fazendo com que reencarne esses homens corajosos. Né? Esse de hoje, para quem não conhece, está sendo apresentado. Né? É um gigante também, o doutor Canuto Abreu. Então, vejam bem. A coisa chegou a um ponto que o querido doutor Canuto Abreu ficou realmente mais que preocupado quando o Manuel Quintão lança a obra O Cristo de Deus. Uma obra realmente já não era só a obra de Rustem, já começava a surgir as obras do corpo fluídico de Jesus. E o Manuel Quintão lança O Cristo de Deus, e o querido Guilherme Ribeiro lança uma obra que, pelo título, meus queridos irmãos, Jesus, nem Deus, nem homem. Nem Deus, nem homem. Seria o quê? Um híbrido? Um híbrido? Meus queridos irmãos, o que aprendemos com Kardec? Jesus é o exemplo a ser seguido. Por quê? Porque ele, como todos, desde simples e ignorante, em encarnações em mundos extintos, atingiu hoje esse patamar que ele se encontra. E por isso ele, como mestre, ele pode nos ensinar da altura das suas experiências multimilenárias. Esse é o Jesus de Kardec. Podemos segui-lo porque ele sabe o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida para Deus. Através do processo reencarnatório. Vejam bem. E o querido Kardec, na obra Gênese, deixa claro que desde o momento da concepção até o nascimento, tudo se passou em Jesus como nas condições ordinárias da vida. Né? Então, Jesus nos ensina com empatia. A empatia, meu amigo, não é? Então, você se colocar no lugar do outro, porque ele viveu toda essa experiência multimilenária, não é? Diferente do Jesus de Rustem. Prestem bem atenção nisso, Jesus nos ensinou com empatia. Saúde aqui o querido Jaime Ribeiro, autor da obra Empatia. Né? O Jaime diz uma coisa em sua obra, que a empatia revolucionará o mundo, é verdade? Né? Agora, com empatia, Jesus não foi um ET. Aliás, ele veio de outros mundos, né? Claro, se construiu. Mas sabe qual é a diferença? Vocês, quando a gente estuda ufologia, né? Um dos princípios espíritas é a pluralidade dos mundos habitados. E quando vem, você vê nos filmes, por exemplo, esses ETs trazem uma lição realmente de uma moral superior, né? De uma ética mundial maravilhosa. Mas é sempre aquelas figuras incolor, indolor, não fede nem cheira, porque não tem empatia.
Jesus não. Jesus nos ensinou com uma profunda humanidade. Profunda humanidade. E o Jesus de Kardec é muito diferente do Jesus de Rousseau. Veja bem, Jesus não era Deus nem homem, não podia reencarnar. Então sua vida era uma farsa. E na obra Os Quatro Evangelhos, essa farsa está patenteada. Quando Rousseau diz que Jesus não mamava no peito de Maria, ele fazia de conta que sugava o leite, ou se sugava, devolvia o leite para o peito de Maria. Ele na cruz não sofreu, não sentiu dor nenhuma. Me perdoem, mas isso é um teatro de feira indigno da figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Indigno. Pelo amor de Deus. Então vejam bem, Jesus com Kardec, esse Jesus por merecimento e mérito. Hoje é o governador estadista do planeta Terra, né? Através das reencarnações, esse outro princípio. Falei no princípio da pluralidade dos mundos habitados, aí vem o princípio da reencarnação. E o que é que acontece, né? O princípio da reencarnação também sofreu um ataque no decorrer do século XX, com a infiltração de ideias místicas vindas do esoterismo. Essas ideias místicas como, por exemplo, o karma. O karma, meus irmãos, é o pecado original, adulterando o princípio da reencarnação. É o pecado original. Não existe karma, existe uma lei de causa e efeito, ação e reação, que é muito diferente. A reencarnação não é um castigo de Deus. Olha, você matou, Deus vai lhe castigar na próxima. Não. Existe a lei universal de causa e efeito. Pode até existir simetria nas reencarnações. Mas quando o espírito não é muito bruto, muito primitivo, ele participa num processo de educação, de autoescolha para o seu burilamento na Terra. Ele escolhe o gênero de existência que ele precisa para aprender as lições que não aproveitou no passado. Mas isso é um processo de autonomia, de consciência. É uma tomada de consciência no plano espiritual. O espírito reencarna. Totalmente diferente dessa ideia do karma. E me perdoem, a visão de Rustem é uma visão também de karma, é uma visão de pecado original, segundo a tradição dogmática da Igreja Católica. Da Igreja. Por quê? Porque o que diz o Rustem? Que existe um grupo de espíritos que nunca reencarnou. Evoluíram no plano espiritual em ascendente. Aqueles que reencarnaram era o castigo. Vejam bem. Reencarnaram com karma, o pecado original. Catilina, Catilina. Pelo amor de Deus, Catilina. Que absurdo! É por isso que a obra de Rustem, o querido Herculano Pires diz que ali se encontrava não os 4 apóstolos, mas uma falange vaticanista de cardeais da sombra, introjetando como um cavalo de Troia no corpo doutrinário do Espiritismo esse verdadeiro absurdo que é o rustenguismo no Brasil, na França e no mundo. Na França também vai encantar figuras como o Lemarie,
Emery vai desvirtuar completamente o curso da história do Espiritismo, né? Sociedade Anônima, um grupinho que o Leon Denis e Gabriel Delany vão ter que tirar a dona Amélie Boudet dali, né? Esse grupinho vai começar a desviar, não vai mais ouvir a esposa de Kardec, né? Então, vejam bem, a ponto do Henri Sauce, essa história a gente vai ver, né? Quando escreve a carta, a infâmia, foi esse grupinho que estava instalado ali na Sociedade Anônima e com essas ideias rustenguistas. Vejam bem o mal que faz. Isso aí viajou para o outro lado do oceano, veio para o Brasil. E vários espíritas foram. Estou falando nesses três aqui, do contato com o professor Canuto Abreu, mas tiveram outros tantos, como Bittencourt Sampaio, né? Aquele querido espírita, né? Autor de A Divina Epopeia, né? Uma obra linda, né? Bittencourt Sampaio, maravilhoso, mas rustenguista. Era uma época dura que esses espíritos viveram, né? Aquela primeira quadra do movimento espírita no Brasil, né? E estavam ali espíritos maravilhosos, como Bezerra de Menezes, né? Mas é isso, mais nada do que o tempo. Como dizia o querido Victor Hugo, o grande escritor francês, Victor Hugo, autor da obra Os Miseráveis, que se tornou espírita em vida, nas experiências de Marine Terrace, onde, através da mesinha de Madame de Gerardin, recebeu comunicações de sua filha, Leopoldine, que reencarnou aqui no Brasil depois como Dona Zilda Gama. Então, o Victor Hugo, em vida, se tornou espírita, mas o Victor Hugo, esse grande vate francês, ele tem um pensamento maravilhoso que ele diz o seguinte: nada melhor que o tempo. Diz Victor Hugo, não há nada tão irresistível do que uma ideia cujo tempo é chegado. Há uma coisa mais poderosa do que todos os exércitos na Terra. É uma ideia cujo tempo chegou. Então chegou o momento da autonomia, o momento que um arsenal de coisas vem à tona. As cartas de Kardec, vocês vão acompanhar os estudos. A gente vai ver, destrinchar tudo isso aqui. Doutor Canuto, com o advento da Segunda Guerra, que vai trazer as cartas de Kardec aqui para o Brasil. E eu pensava de forma equivocada, meus irmãos. Eu digo, meu Deus do céu, esse retorno ao espiritismo de raiz, ao espiritismo genuíno, quanto mais o tempo passe, mais difícil vai ficar. Lê do engano Bruno Tavares. Já. Quanto mais o tempo passe, está mais perto. Irresistível dessa ideia cujo tempo chegou, está chegando, ou chegou. O momento que vamos reescrever a história, recontar do resgate do legado de Allan Kardec, através das cartas de Kardec. Mas a FEB rustenguista, com seu Manuel Quintão, né? Então a FEB, a Sociedade Anônima, totalmente em rota de coalizão com aqueles espíritas franceses maravilhosos, né? Lá da época primeira da instalação do movimento espírita. Né? E vejam bem outra coisa, são espíritas que, a favor da moral da autonomia, combateram o mundo velho. Mas você não vê nem Kardec, nem aqueles espíritos falarem em política. Política no contexto histórico que eles viveram. Hoje a gente vê, pessoal, a gente teve a invasão prussiana
na época que os espíritas adoeciam, Delian adoeceu, a revista espírita era entregue de mão em mão, nem com a invasão prussiana, a invasão alemã, né, na França, a revista espírita deixou de ser editada. Então, vejam bem, a gente teve a Comuna de Paris, que foi a resistência dos franceses à invasão alemã. E você não vê. Não, a gente não viu Kardec nunca entrar na política contemporânea do seu tempo. Hoje a gente vê esses absurdos por aí, me perdoem, espiritismo progressista, espiritismo retrógrado, espiritismo de um lado e do outro, quando o espiritismo é uma doutrina holística, completa, maravilhosa. Eu não sou manco, eu não pendo nem para um lado nem para o outro. A gente tem que internalizar esses princípios que os espíritos trouxeram e Kardec elaborou em suas obras, mas internalizar com consciência. Então, de forma integral, como é que eu vou ser seccionado? Você desse lado ou daquele lado? E a todo momento hoje a gente vê uma necessidade que se tem de politizar a mensagem espírita. Não façamos isso. Pelo amor de Deus, não façamos isso. Pois bem, naquele período de lutas, os franceses seguraram, combateram o bom combate. E aqui no Brasil, trazido de lá, pelos ustenguistas de lá, um grupo aqui, através da maior instituição espírita, pela vigilância, vai instalar durante décadas essa mistificação aqui no Brasil. Mas chegou o momento, eu bato palma novamente, no dia do lançamento da obra de Paulo, veio a Assembleia Geral que derrubou a cláusula do ruxenguismo no Brasil. Agora tem um porquê, a gente vai saber porquê. Essas cartas de Kardec foram entregues à FEB, FEB sabia de todo o conteúdo, não quis publicar, e depois que o Leandro Abreu, vendo que aquilo ali não ia progredir, trouxe as cartas de Kardec e entregou para a FEAL. Aí, quando isso vinha à tona, todo mundo ia saber, claro, ia ficar uma coisa insustentável, né? Mas, mesmo assim, a FEB desempenhou o que tinha que desempenhar, reconhecendo o equívoco do Rustenguismo. Né? O pessoal tem amigos, ainda hoje, não são muitos mais, mas que são rustenguistas, né? E tem uma dificuldade de aceitar a obra, o legado de Allan Kardec, da Simone Privat. Né? Uma dificuldade, não. Eu fui num centro, um amigo meu, lá eu não vou citar o nome, não, centro. Como eu vou em muitos centros e tenho muitos amigos de idade, vocês não vão saber, né? Questão da adulteração da gênese, aí ele diz, mas veja bem, tudo bem, houve adulteração. Mas, Bruno, olha, o meu avô estudou essa gênese. O meu pai estudou essa gênese. Eu estudei, meu filho. Então, nessa altura, eu vou me preocupar com isso. Veja bem. Estudou errado, equivocado, estudou uma adulteração e vai querer transmitir isso para as novas gerações? Não pode. Então, todos esses enxertos a gente tem que limpar a eira. Charrua evangélica. O pessoal só tem essa visão piegas, né? Tem que ter uma mensagem realmente do trabalho espírita, verdadeiramente, de terraplanagem, a obra de Rustem, joio no meio do trigo. E o Canuto, querido Canuto Abreu, pelos idos de 2015, o Canuto se correspondia, pessoal, a gente vai ver tudo isso. É emocionante. No livro Autonomia mostra alguma coisa.
as cartas de Canuto para Leon Denis. Ele vai conhecer pessoalmente Leon Denis, Gabriel Delane, os espíritos franceses. Vejam bem. Agora, Canuto Abreu era médico, advogado, diplomata. Olha lá a simetria, a similitude com a nossa querida diplomata Simone Privato Goidanich, a quem eu saúdo aqui. Né? Querida Simone, que trabalho maravilhoso. Eu não canso de agradecer a Deus pelo seu trabalho. Né? Então, o doutor Canuto, diplomata também, né? Mas era um jovem na época, 30 anos, ele reencarnou em 1892. Né? Vai lá para Paris em 1921, 30 anos de idade. Hoje a gente vê um jovem com essa disposição, 31 anos de idade, se comunicando com os espíritos franceses, como era um homem rico, foi lá para a França, e aí conheceu, imagina, o querido Canuto Abreu chegando lá em Paris, conversando com Leon Denis, abraçando esse velho druida reencarnado, né? Espíritos maravilhosos, né? O Leon Denis tem uma amizade com Allan Kardec que se perde na noite dos tempos, né? Nas Galhas, ele foi um amigo de Kardec lá. Quando Kardec foi em Jean Rousse, o querido Denis estava também ali em Praga, na Boêmia, aquele trabalho da Reforma Protestante. Alguns aventam a hipótese dele ter sido John Wycliffe, né? Mas ele estava ali com Kardec e voltaram os dois nos dias da França, nos dias inovidáveis da codificação do Espiritismo. Né? E o querido Canuto Abreu vai lá abraçar o Leon Denis, Gabriel Delane, conversar com todos. Né? Vai ver a escrivania de Kardec lá, com tanta emoção, quando ele abre e vê aqueles documentos, ele fica paralisado. O verdadeiro túnel do tempo, que emoção. A gente foi uma das melhores noites de estudo da Casa Luz quando a gente viu isso. Lembra Valéria Pessoa, Ana Paula Borges, né? Damásio Rodrigues, Rinaldo, Livane, Taua Gomes, meus queridos João Salgueiro e Lady Jane, lá de Jesus no Lar, que sempre estão nas nossas sextas de estudo. Que emoção aquela noite, quando o Canuto senta ali, a secretária da livraria, né? Deixa ele se debruçar aquilo, ele pega uma cadernetinha, fica olhando os documentos, anotando, um jovem de 30 anos. E ele anotou tudo, as conversas com Leon Denis. Pessoal, são milhares de páginas. Milhares de páginas que o nosso querido Paulo Henrique vem narrar, que hoje o movimento espírita está se debruçando sobre isso. Quando abrir uma pastazinha de coparda, esse verdadeiro arsenal do Canuto de Abreu, a emoção foi sem igual. Né? A emoção sem igual é o cheiro da eternidade, né? Da atemporalidade. Quando eles abrem aquilo, está na história. Eles se depararam com um artigo do querido Canuto, disse que é uma coisa extraordinária, o espiritismo e as religiões. E vejam bem, isso desde 1934 até 2018, 84 anos, aguardando o tempo para que todos pudessem se debruçar. Vejam bem. A verdade é filha do tempo. E nessas cartas, esses documentos do Dr. Canuto, eu vou citar aqui Monteiro Lobato, né? Nessas cartas, purezinha morou dentro delas durante o tempo todo. Purezinha morou nas cartas do Dr. Canuto o tempo todo, esperando para ser descoberto. Só tem que eu estou falando aqui só dos documentos que o Dr. Canuto, do próprio punho,
mas ele vai passar 2 anos, entre 21 e 23. 2 anos ele vai passar em Paris. Ele foi a primeira vez com 30 anos, aí volta para o Brasil. Mas com o advento da Grande Guerra, ele ficou muito preocupado, porque tinha muito documento de Kardec, e ele quis voltar a Paris. Essa história a gente não vai contar hoje aqui, mas ele retorna lá para Paris, e aí sim não são os documentos do Dr. Canuto, são os documentos de Kardec. Ele vai trazer de Paris para o Brasil. São as cartas de Kardec que aí estão. Então, meus irmãos, são um encanto da vida. São um encanto da vida. Essa saga do Canuto de Abreu. Então, o nosso preito com R, não é pleito, preito, quer dizer, nossa homenagem, nosso preito de gratidão imorredora a Dr. Canuto, por tudo que fez. Ele e Chico analisaram as cartas. E eles queriam publicar. O Chico lamentou muito e disse que o Lemarie era o coveiro do espiritismo, Chico Xavier. E o Dr. Canuto queria publicar aquilo. Aí um dia chega a mano e diz: Chico, Canuto, vocês preparem tudo isso, mas vocês não verão a publicação disso em vida. Vocês só verão isso ser publicado no plano espiritual. Já pensou? E por isso que a primeira obra que traz algo dessas cartas, Autonomia, em agosto agora de 2019, vejam bem, antes da pandemia, ainda no mundo normal velho, né? Foi lançada, tenho certeza que estava ali uma pleia de maravilhosa. Né? Perdoe, às vezes eu penso que até o espírito de verdade, La Vérité, estava ali presente, né? Kardec, Chico, Leon Denis, Gabriel Delame, Herculano Pires, Dr. Canuto. O Paulo faz uma homenagem ao Lian de Abreu, o neto de Canuto, que guardou essas cartas. Aí você pensa, quem é o neto de Canuto? É um senhor lá, já de 70 anos, com a vozinha fraca, emocionado, né? Vemos ali o querido Jeter Giacomini Filho, pedir a palavra e dizer: movimento espírita, uma certa intelectualidade, uma inteligência espírita. Aqueles também que são os fundamentalistas de Kardec, que aí não é espiritismo genuíno nem de raiz. Aí é fundamentalismo, né? Que sempre desfizeram de Chico como um religiosista. Pensavam até que ele era rustenguista, a gente sabe que não. Hoje, tudo isso vem resgatar a memória do Chico Xavier, como disse o Jeter Giacomini Filho. Né? Então, meus queridos irmãos, o relógio é materialista, como diz o meu preceptor espiritual, Estevão Coimbra, sempre diz isso. Né? Então, vamos encerrando aqui e vamos fazer uma prece rápida e agradecemos nesse momento ao Espírito de Verdade, agradecemos aos espíritos maravilhosos do Dr. Canuto de Abreu, do Chico Xavier, professor Herculano Pires, todos esses que foram fiéis ao ideal do nosso querido mestre de Lyon, Allan Kardec. Então, que Deus abençoe esses grandes lutadores, mas que também hoje possamos receber deles o bastão e possamos honrar o legado espírita que nos foi entregue. E possamos sermos dignos dessa doutrina que nos foi legada. Porque o futuro está escrito com letras irrecusáveis. Tá? Meus queridos irmãos, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Muita paz.